Olá, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre fundamentos da unidade, hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto. Eu quero usar o texto lá de Efésios 4, do 4 ao 6, para a gente, que diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, nós temos que entender por que Deus não admite nenhum tipo de divisão na igreja. A doutrina divina, para descrever a igreja, usa a palavra corpo. Este vocábulo é empregado como metáfora do corpo humano. O corpo foi imaginado e desenhado pelo Eterno para se mover em perfeita unidade. Não existe nenhum tipo de possibilidade imaginável na mente divina ou mesmo na mente humana que um corpo possa ser dividido e a parte separada do todo possa continuar com vida. Se uma parte qualquer se desprende do corpo, seja por acidente ou por cirurgia, em caso de enfermidade, essa parte morre. Além de morrer, ela prejudica o funcionamento do corpo como um todo, da qual ela foi separada. Então, por isso, o apóstolo Paulo menciona falar na mesma coisa, não ter divisões, viver em unidade, ter o mesmo parecer e a mesma disposição mental. Ele tem desenhado em sua mente a figura do corpo. Paulo conhecia bem esse aspecto doutrinário da igreja. Está ali em Provérbios 6, do 16 ao 19, que diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr o mal, testemunha que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então, a palavra abominar, no seu sentido original, significa vomitar. Ou seja, segundo o ensino de Provérbios, aquele que semeia contenda entre irmãos, que causa divisão, é abominável, é vomitável perante o Eterno. O Eterno sabia que uma divisão gera morte, e o causador da divisão é responsável pelo que acontece com aquele que é tirado do corpo. O corpo sempre sofre as consequências da ausência de uma das partes. Jesus ensinou que um reino dividido não pode subsistir, porque a divisão enfraquece o reino e deixa o deserto. Mateus 12, 25, que diz para a gente. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, a divisão da igreja é uma arma satânica contra os planos do Eterno. Todo cristão tem o dever de evitar a qualquer custo a divisão do reino de Deus. Às vezes, nós nos prejudicamos para evitar uma divisão, mas ainda assim é melhor passar por um momento de perda do que deixar que o nome do Senhor seja blasfemado por nossa causa e, em consequência disso, promover rupturas no meio da igreja. O propósito do Eterno é o aperfeiçoamento do corpo e não a divisão. Além de revelar através de Paulo o seu propósito do aperfeiçoamento, o Eterno nos dá medidas que ele mesmo estabeleceu para o seu corpo. Está lá em Efésios 4, do 1 ao 13, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o aperfeiçoamento é um processo que muitas das vezes se torna doloroso. Não é nada fácil estabelecer numa comunidade um procedimento de adaptação permanente e perfeito. Pessoas de profundos desníveis culturais, sociais e espirituais, além de, em sua individualidade, possuírem temperamentos e personalidades diversificadas. Para o eterno aperfeiçoamento é a sombra e o funcionamento de tudo isso. Sem a mínima possibilidade de um membro do corpo agir contrário ao outro. Não havendo sincronismo, o corpo não se movimenta. O prejuízo é total. E não há aumento no corpo. O crescimento só vem quando o corpo está bem ajustado. Então, se nós lermos lá, você lê lá depois, 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, você vai ver isso. E se você também ler lá o texto de Efésios 4, 11 ao 16, você também vai ver isso. Então nós temos que entender por que o Eterno não pode, em hipótese nenhuma, aceitar divisões no corpo. Primeiro, a divisão impede o aperfeiçoamento.
A imperfeição impede o serviço. A ausência ou distorção do serviço impede a edificação do corpo. E sem a edificação não se chega à unidade da fé. Sem a unidade da fé não se chega ao pleno conhecimento de Jesus. Sem o conhecimento de Jesus não se chega à perfeita varonilidade. E sem a perfeita varonilidade nunca chegaremos à medida da estatura da plenitude de Jesus. E se essas coisas não ocorrerem conforme a vontade divina, continuaremos, como explica a sequência do texto aqui, sendo infantis na vida espiritual. Nosso comportamento será como de crianças agitadas e levadas de um lado para o outro e levadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela malícia dos homens que astuciamente nos induzem ao erro. São chamadas vacas de presépio, são levadas onde quer, entendeu? Então, você já reparou o tamanho do prejuízo de uma igreja por causa das divisões causadas por pessoas que não têm o conhecimento do Eterno? Então nós vamos falar da igreja de Corinto. A igreja de Corinto não vivia a doutrina do corpo e por isso produzia divisões. Era surpreendente a quantidade e a revelação dos dons espirituais na igreja de Corinto. Era de se esperar que uma igreja que abunde nos dons fosse inteiramente unida em torno dos propósitos divinos e servisse de exemplo para os seus irmãos de outras regiões. Mas o que se via em Corinto era um total desastre em matéria de divisões. E Paulo explica isso lá em 1 Coríntios 10 ao 13. Se você ler lá, você vai entender. Eles eram maduros nos dons espirituais, isso é, sabiam como buscar e receber os dons, mas eram infantis na visão, no propósito e no uso desses dons. Havia muitos absurdos na igreja de Corinto. O ciúme e as brigas provocavam essas divisões. Cada um queria ser mais importante do que o outro. Cada um queria aparecer mais do que o outro. Isso gerava confusão e divisão. Paulo frequentemente os chamava de carnais. Eles eram infantis e carnais, porque não tinham discernimento para compreender as coisas do Espírito. E por causa disso, Paulo não podia dar ensino mais profundo e maduro, em consequência da carnalidade. Uma igreja carnal não se aprofunda nas coisas do Espírito. É uma igreja infantil. 1 Coríntios 3, do 1 ao 4. A má atitude dos irmãos de Coríntios estava destruindo o corpo de Cristo. Nós somos chamados para edificar o corpo e não para destruí-lo com nossas insensatas atitudes. E essa edificação só é possível onde não haja divisões nem contendas, muito menos ciúmes e carnalidades tolas. O modelo carnal da igreja desenvolvido em Corinto nos deixa 3 meditações básicas para reflexão e aprendizado. Primeiro, podemos ser uma igreja grande no país, mas não ser uma bênção para esse país. Seremos uma igreja que vive para si mesma. Isso gera orgulho espiritual. Segundo, podemos ser uma igreja abundante nos dons e ministérios, e até na revelação, e mesmo assim vivermos dramáticas divisões internas, e sem falar a mesma linguagem. Isso gera a destruição do corpo de Cristo. Terceiro, descobrirmos, como exemplo de Coríntios, que o segredo da vitória completa para implantar o reino de Deus é falar a mesma coisa, não ter divisões, viver inteiramente unidos, ter a mesma disposição e o mesmo parecer. Isso gera o cumprimento do propósito divino na igreja. Se você ler lá Gênesis 11, 5 e 6, você vai ver. Então, você observa que não há restrição para que todos intentem fazer. O Senhor quer uma igreja invencível, Ele quer uma igreja imbatível, uma igreja que cumpre o seu propósito na vida dela, na vida da igreja. E se nós vivermos a unidade perfeita em Jesus, jamais haverá qualquer tipo de restrição à nossa maturidade, crescimento e conhecimento no Senhor e no seu reino. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Não há restrição quando você vive no reino, quando você vive em unidade, quando você fala a mesma coisa, quando todos caminham no mesmo sentido, quando todos buscam a mesma verdade. E é isso que eu quero deixar para você nesse dia. Te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.